Hoje eu venho aqui conversar com vocês de uma forma diferente. Diferente por quê? Porque nessas perguntas e respostas que vocês têm feito para mim, incluindo no meu consultório, incluindo no hospital, sempre é a doença de Alzheimer. Mas eu quero lembrar que a doença de Alzheimer não é responsável por todas as causas de demência, embora seja a maioria. 50%, 60%, dependendo da estatística, é a doença de Alzheimer que deixa a pessoa demente. Mas, por exemplo, existe uma demência que a gente chamaria assim, prima da doença de Alzheimer. Chama-se demência a corpus de Levy. Essa demência, ela parece um pouco com a doença de Alzheimer e ela é bem difícil de ser diagnosticada. E a gente vê muitas pessoas dizendo, eu tenho Levy. Na realidade, pode não ser Levy, pode ser a doença de Alzheimer. Então fica difícil distinguir entre uma coisa e outra. Outro tipo de demência é aquela que todos vocês já ouviram falar de Bruce Willis, aquele ator americano que fez tantos filmes e hoje em dia ele está com uma demência chamada demência frontotemporal. Essa demência é tão ruim quanto qualquer uma outra. Como vocês estão vendo, o ator, ele deixou de trabalhar no início, onde ele estava com a doença, ele ainda trabalhou, porque ele utilizava um ponto no ouvido e as pessoas ajudavam ele para que ele lembrasse do que ele ia ter que dizer. Mas à medida que a doença progrediu, ele teve que ser afastado e a família autorizou que isso fosse divulgado para todos os seus fãs que acompanharam ele durante toda a sua vida. Outro tipo de demência são as demências causadas por infecção. Uma infecção pode deixar uma pessoa demente. Outro tipo de demência é a própria doença de Parkinson. Todos vocês sabem que é a doença de Parkinson. A doença que geralmente tem um tremor. E as pessoas que começam a doença de Parkinson a partir de 70 anos, elas geralmente ficam dementes também. E não é doença de Alzheimer e doença de Parkinson juntas. A gente ouve as pessoas dizerem isso. Minha mãe, meu pai tem Parkinson e tem Alzheimer. Não pode ser. Ou ela tem uma coisa ou ela tem outra. Agora, o que é que acontece? As pessoas com a doença de Parkinson podem desenvolver demência. Então se diz assim, demência na doença de Parkinson. É assim que se fala. Um outro tipo de demência que é muito conhecido, a causa é o AVC. Vocês sabem que a pessoa quando tem AVC, ela fica sem poder falar, a grande maioria. E muitas dessas também ficam dementes, dependendo do local onde o AVC aconteceu. E às vezes precisa ser distinguido entre o que a pessoa está sem poder falar, que nós chamamos de afasia, e a pessoa também está demente. Eu lancei um livro há uns 15 dias atrás sobre esse assunto, para mostrar essas diferenças que existem entre a pessoa estar afásica e a pessoa estar demente. São coisas diferentes, embora sejam causadas pelo acidente vascular cerebral, que nós chamamos de AVC, todo mundo conhece. E uma outra também que ficou muito conhecida em todo o mundo, na década de 90, no fim da década de 90, chamada de a doença da vaca louca. Essa doença da vaca louca, que se espalhou na Europa, etc., ela também existe em Recife. Estatisticamente, aparece uma média de 6, 7 casos por ano, estatisticamente. Mas esses casos nem sempre são encontrados dentro desse ano. E o mais interessante e mais estratégico é que esse tipo de doença, ela pode passar para a pessoa. Ou seja, ela tem risco de contágio. Então essa doença da vaca louca, ela deve ser bem vista, ela deve ter cuidado, porque às vezes ela se mistura e parece até uma demência de Alzheimer. E na realidade não é. A causa do problema, a causa da demência é a doença da vaca louca, que é conhecida cientificamente como o nome de prion, a doença do prion ou a doença priônica.
Então, eu deixo esse lembrete para vocês, que dentre esse contexto de demência, a doença de Alzheimer é a mais comum, como todo mundo já sabe. Existem múltiplas formas de doença. Ela é uma doença ruim, é uma doença severa, a pessoa fica demente, a pessoa fica ruim, mas também existem outras formas que pode se ajudar. Dentre todas essas, existe uma benigna, e vocês vão perguntar a mim assim, como é que uma demência pode ser benigna? Pode. Chama-se demência causada por hidrocefalia de pressão normal. E muitas vezes ela se confunde como se fosse Alzheimer. E não é. A hidrocefalia de pressão normal é uma doença onde a pessoa começa com esquecimento, depois a pessoa começa a ter dificuldade de andar e depois a pessoa tem urgência para urinar, ou seja, vai correndo para o banheiro. Então esses quadros, onde a pessoa tem esses problemas, isso pode não ter nada a ver com a doença de Alzheimer. E é um tipo de doença que, se você fizer um diagnóstico precoce e fizer um tratamento correto, você pode paralisar o processo e a pessoa se, vamos dizer assim, viver bem, convivendo melhor com essa doença. Então, por fim, eu deixo esse lembrete para vocês, para pensar também em outras possibilidades. Até o próximo vídeo.